Renovando a sua linha top no Brasil, a Sony trouxe o Xperia Z5, com aquela identidade bem conhecida que a Sony traz para a linha Z. Isso desde 2013, com o Xperia Z1. Mas o que mudou nele afinal? Confira agora na nossa análise completa. Pesando 154 gramas, o Xperia Z5 chega vestido de acordo. Seu design segue praticamente tudo que a Sony tem mantido para a linha Z, desde o formato à posição da câmera, além da tampa para vedar o aparelho, afinal ele possui certificação IP65 e 68, sendo à prova d'água e poeira. A traseira do Z5 é feita de vidro fosco, isso não deixa somente o visual dele diferente, como o toque também fica bem mais agradável na superfície. A moldura metálica dele tem 4 vértices de aço inoxidável. Eles deixam o celular mais resistente, caso você derrube ele, ou impactos pequenos do dia a dia mesmo não marquem tão facilmente o metal. Tem mais um detalhe, essa moldura é um pouquinho saltada em relação à traseira e à frente do aparelho. Então você pode encostar assim na sua mesa ou então em outras superfícies sem que riscos marquem essas duas superfícies. Diferente mesmo disso tudo é o botão de bloqueio lateral, agora muito mais afundado na moldura e com uma superfície de contato maior. Utilizando o chipset Snapdragon 810 da Qualcomm, o Z5 conta com uma CPU quad-core de 1.5 GHz Cortex A53 e quad-core de 2 GHz Cortex A57, GPU Adreno 430 e 3 GB de RAM. Sua memória interna é de 32 GB, com suporte microSD de até 200 GB. Ele conta ainda com GPS GLONASS e Beidou, NFC, Bluetooth 4.1, saída de áudio de alta fidelidade e leitura biométrica. O Z5 chega rodando Android 5.1.1 Lollipop, com atualização para o 6.0 Marshmallow a ser entregue pela Sony, de acordo com seu calendário. Equipado com uma tela IPS LCD de 5.2 polegadas com a tecnologia Triluminos da Sony, o Z5 roda na resolução de 1080 por 1920 pixels, fechando 428 ppi de densidade. O resultado é o que esperávamos, bons detalhes e cores nas imagens. Mas apesar desse display IPS contar com excelentes ângulos de visão, percebemos que basta inclinar um pouco a tela para notarmos um tom levemente azulado pelas imagens, deixando cores mais claras com um tingimento suave. Mas o problema real da tela do Z5 são mesmo os fantasmas que a tela forma. Imagens em movimento, qualquer tipo de movimentação de elementos na tela acabam deixando pequenos rastros, que são bem visíveis para olhares mais atentos. Seja um problema de software ou hardware, bom, eles estão aqui e dá para perceber. Do lado multimídia temos ainda 2 participantes embarcados no Z5. 2 alto-falantes frontais muito bem posicionados, sendo discretos na construção e eficientes na entrega de som. Apesar do volume que poderia atingir níveis mais elevados, a qualidade sonora nos agradou consideravelmente. Sim, Snapdragon 810 é sinônimo de potência, e o Xperia Z5 se saiu muito bem em nossos testes. Não há lentidão ou travamentos no sistema, seja dentro de apps ou nas transições de tela. Para os fãs de benchmark, são quase 63 mil pontos no AnTuTu, deixando o aparelho bem colocado. Para os fãs da interface Xperia, tem mudanças por aqui. A Sony deu uma enxugada nos extras e customizações, fechando um meio termo entre o Clean e os extras que normalmente remetem aos serviços da empresa. Quanto ao calor dissipado pelo Z5, é bem menor do que o percebido em nossos testes com a versão anterior do aparelho, o Z3 Plus ou o Z4 para alguns mercados. Utilizar normalmente o aparelho mantém ele abaixo dos 40 graus durante todo o tempo, e mesmo assistir vídeos ou filmes não causa aquecimentos incômodos. Porém, jogos pesados e apps exigentes na troca de dados, como o Snapchat mesmo, conseguem deixar o Z5 por volta de 50 graus após certo uso. Ele ainda é um aparelho quente, mas bem menos do que a sua versão anterior. E a leitura de digitais no Z5? Bom, essa fica na lateral do aparelho, no botão de bloqueio e desbloqueio. Você pode cadastrar mais de uma digital, seja ela sua ou de outras pessoas. A leitura é instantânea, desbloqueando o aparelho ao tocar na tecla, mesmo com apenas a ponta do polegar, como normalmente é feito. Se a leitura biométrica é excelente, bom, o botão onde ela fica não é. É muito difícil você apertar o botão de desbloqueio do aparelho, você precisa colocar bastante força, afinal ele está em baixo relevo na construção, então é difícil você conseguir acionar ele, mesmo utilizando uma posição mais específica. Com um pouco de treino você consegue se habituar, mas é um esforço, um trabalho desnecessário que poderia ser resolvido facilmente. São 23 megapixels no sensor traseiro, flash LED, botão de disparo dedicado e suporte ao 4K. As opções de gravação são respectivamente
2160p a 30 fps, 1080p a 60 fps e 720p a 120 fps. Os resultados mantêm o que já vimos na linha Z da Sony anteriormente. Excelentes capturas com cores muito fiéis às cenas originais, sem distorções nos tons e temperatura da foto. Detalhes menores ficam muito melhor registrados em ambientes claros, ficando perdidos em ambientes escuros, sendo isso parte do processamento da imagem para reduzir ruídos e aberrações cromáticas em ambientes com menos luz. Resumindo, a linha Z ainda segue como uma ótima referência para câmeras traseiras. Já na câmera frontal são 5.1 megapixels para fotos e 1080p nas gravações. Seguindo o efeito da traseira, fotos com menos luz têm uma suavização e processamento bem agressivos aplicados, só que nesse caso deixando algumas fotos bem artificiais, meio que pintadas a óleo. Não conte com a câmera frontal para belas fotografias com pouca luz, sendo mais indicado e com resultados muito melhores, utilizar em ambientes abertos e iluminados. Equipado com 2.900 mAh de bateria, o Xperia Z5 traz carga apenas suficiente para o seu uso. Sim, apesar desse número alto, o gasto de energia do aparelho também é grande, levando até 22% de carga em 1 hora de reprodução multimídia. São cerca de 4 horas e meia de uso contínuo se você pegar pesado com o Z5 vendo filmes e vídeos. Do outro lado temos o número mais extremista. Se você ativar todas as medidas de economia de bateria da Sony, que limitam o uso do aparelho, deixam ele com algumas funções desativadas em segundo plano, bom, você vai conseguir 2 dias de uso dele com certeza. Se você aprender com o tempo a equilibrar as economias da Sony com o uso normal, desabilitar alguns recursos, dá pra sim ter um dia inteiro de uso do Z5 tranquilamente. Bem que ele podia ser um aparelho mais econômico ou ter mais bateria, né? No pacote vem incluso um carregador compatível com Quick Charge 2.0, capaz de subir 60% da carga do Z5 em 30 minutos, amenizando o pequeno problema da fome de energia do Z5. Com o preço médio variando entre R$ 3.500 e R$ 4.000, o Xperia Z5 chega batendo forte no alto custo, ficando acima de diversos concorrentes diretos, como o próprio Moto X-Force, que utiliza o mesmo chipset, mas foca na proposta de durabilidade. Que o preço é alto não tem como discutir, mas o apelo da câmera do Z5 realmente é forte. Se a câmera frontal fosse mais poderosa, talvez tivéssemos um aparelho premium com um posicionamento de preço mais sólido, atendendo usuários selfie e fotomaníacos ao mesmo tempo e com uma grande folga. Mas com 5 megapixels frontais e uma faixa de preço elevada, fica difícil deixar os concorrentes para trás. Somando o botão de bloqueio difícil de pressionar e os rastros no display, fica balançada a ideia de pagar tanto pelo Xperia Z5. Nenhum aparelho é perfeito, mas somar isso ao seu valor complica a situação. E você, acha que o Xperia Z5 tá no preço? Ou então quanto você acha que ele deveria custar? Deixa pra gente aí nos comentários antes de ir embora, viu? Se gostou, curta aqui embaixo e se inscreva no nosso canal do YouTube. Todos os dias tem novidade pra você. Até a próxima!